Trabalhado durante esse período de Natal, a mensagem com a temática "Há um menino e ele me faz viver diferente". O tema de hoje. Essa "Há um menino", na verdade, é uma música do Milton Nascimento, que semana após semana nós temos acompanhado algum trecho e enxergado nessa música bola de meia, bola de gude, o quanto cada frase dela também tem a ver, tem tudo a ver com aquilo que Jesus é e com aquilo que Jesus faz. No dia de hoje nós vamos olhar para esse trecho da música de Milton Nascimento que diz assim: "Pois não posso, não devo", pode trocar, Rafa. "Pois não posso, não devo, não quero viver como toda essa gente insiste em viver. E não posso aceitar sossegado qualquer sacanagem ser coisa normal". Esse trecho da música é o trecho que vem na sequência daquilo que nós falamos na semana passada, quando dizia: "Ele me fala de coisas bonitas". E pensando sobre isso, nós ouvimos algumas palavras dessas coisas bonitas que Jesus diz. A reação da música ao dizer "eu escuto palavras bonitas", e ao ouvir essas palavras bonitas desse menino, ela não me deixa viver da mesma maneira. Ela não deixa como a minha vida ser igual à das outras pessoas. Porque essa mensagem, esse menino, ao ouvir as palavras dele, eu não posso, eu não devo e eu não quero viver como todos os outros. De fato, o ensino de Jesus, ele não nos deixa da mesma maneira. O ensino desse menino Jesus, ele transforma a nossa vida ao ponto de nós falarmos e conseguirmos enxergar e entender o que é mal para a vida e dizer: eu não posso, eu não quero viver, eu não quero ser como essa gente que insiste em viver o que é mal. E a mensagem de hoje então é para a gente conversar um pouco sobre esse tema. Ele me faz viver diferente, pensando nas mudanças, nesse verdadeiro aprendizado de Jesus que transforma vidas. Tem um palestrante chamado Murilo Gun, que quando ele vai falar sobre aprendizado, ele diz assim: "O verdadeiro aprendizado é aquele que gera algum tipo de transformação. Se a aprendizagem não gera nenhum tipo de mudança na sua vida ou no seu trabalho, não foi aprendizagem, foi apenas entretenimento". O que ele diz, até falando sobre as palavras do próprio Jesus, ele diz que a aprendizagem na nossa vida, ela por consequência, ela nos transforma. Quando nós estamos aprendendo, e de fato esse aprendizado nos alcança, isso nos transforma. Aquilo que está fora disso, não passa de um entretenimento, de uma mensagem para nos divertir, de uma mensagem, quem sabe, para até mover os nossos sentimentos, mas que não transforma as nossas atitudes. Lá em Ezequiel, na profecia de Ezequiel, Deus já sussurrava isso sobre pessoas que ouviam, que aprendiam, mas que não pensavam em usar da palavra para transformar a sua vida. E ele diz que ele se sentia para o seu povo como um poeta que faz canções de amor, que as pessoas ouvem, são tocadas, mas que isso não transforma em nada na sua vida. Ou seja, é como aquela música bonita que pode tocar, que pode nos emocionar, que pode falar em algum momento conosco, mas a gente escuta a música, desliga o rádio e a vida segue normal. Quando é essa aprendizagem que nós vemos nos evangelhos, que nós vemos a partir desse menino, do nascimento e da vida de Jesus, é esse tipo de mensagem que gera mudanças, que transforma vidas. E um termo que eu gostaria de fazer nós pensarmos sobre esse "me faz viver diferente", é de um livro chamado Espiritualidade Emocionalmente Saudável, de Peter Scazzero, que nós citamos ele algumas vezes aqui. E dentro desse livro, eles falam sobre uma vida de diferenciação. O que é diferenciação? O termo trata da capacidade de uma pessoa de definir seus objetivos e valores de vida, independentemente das pressões e pessoas ao seu redor. O autor, quando ele vai estar trabalhando sobre os sentimentos, sobre as emoções e sobre as transformações na vida de alguém, ele diz que a maioria das pessoas só repete aquilo
que recebe de outras gerações e se coloca num sistema que conscientemente ou inconscientemente faz com que os seus objetivos sejam parecidos com os dos seus pais, dos seus familiares, daqueles que cuidaram, daqueles que viveram em seu meio, que ao mesmo tempo os valores também são formados pelas pessoas ao seu redor, e qualquer um que tente viver algo fora desse grupo de uma maneira diferente, sofre uma pressão interior, sofre uma pressão às vezes nem perceptível, seja ela uma pressão interna ou externa, que não a permite mudar os comportamentos que ela percebe dentro do seu ambiente de criação, do seu convívio, que são ambientes prejudiciais. Para acontecer isso, precisa de fato ter uma vida de diferenciação, que é tudo aquilo que Jesus faz na vida das pessoas, que faz as pessoas viverem diferentes. Uma outra definição ainda do livro sobre diferenciação é a seguinte: a diferenciação envolve a habilidade de continuar sendo o que você é e o que você não é. A diferenciação é quando nas suas emoções você consegue achar um equilíbrio, uma transformação saudável na tua vida, que te deixa claramente consciente de quem você é e de quem você não é. Daquilo que de fato é parte da tua vida, daquilo que você entende para você, e não aquilo que vem de uma prisão, que vem de um contexto ou de um ambiente, que você vive pela aprovação ou reprovação, sejam daqueles que vivem no ambiente familiar, da sociedade, de onde você está, pessoas que às vezes o impedem de pensar diferente, de ser transformado, de experimentar essa transformação. E essa última frase de dizer a habilidade de continuar sendo o que é e o que não é baseado numa oração de Agostinho, na qual Agostinho diz assim: Senhor, que eu possa conhecer a mim mesmo, para que eu possa conhecer a Ti. Agostinho diz, e faz essa oração, e faz esse pedido dizendo: Deus, o meu desejo é que eu possa conhecer quem eu sou de verdade, para daí entender que nesse momento os meus olhos se abrem para Ti. É ter consciência de quem nós somos e de como Deus nos criou, para daí você entender que de fato você é alguém que experimenta na autenticidade, em quem você é, do seu jeito, com as suas falhas, com seus acertos, com a sua história, ser alguém por inteiro. É uma pergunta tão simples, mas tão complexa ao mesmo tempo. Quem você é? Quem eu sou? O quanto verdadeiramente nos conhecemos? O quanto disso que existe em nós faz parte da nossa essência? O quanto disso que existe em nós é de fato aquele ser que Deus conhece, enxerga sem filtros, sem máscaras, sem aparências, sem nada disso, sem desejo de aprovação de alguns, sem medo de reprovação de outros, sem o desejo de ser o que não é. A oração de Agostinho é uma oração séria, que nos leva a pensar sobre essa diferenciação, ter uma vida que vai sendo transformada pelos valores do reino de Deus, por aquilo que Jesus faz quando encontra e quando muda alguém. Como diz a frase, o verdadeiro aprendizado, ele mexe conosco. O verdadeiro encontro com esse menino Jesus, que na verdade não é só um menino que nasceu, como tradicionalmente se fala, mas é o Salvador, aquele que viveu, aquele que morreu, aquele que foi crucificado e que em cada instante da sua vida, em cada olhar, em cada palavra, em cada encontro, as pessoas que o conheciam, que o ouviam, que aprendiam dele, aprendiam algumas coisas. A primeira delas eles entendiam quem realmente eles eram e da necessidade de um Salvador. E ao entender quem eles eram, eles olhavam para Jesus e iam descobrindo quem era Deus na vida deles. Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia e olharmos juntos uma dessas histórias. Eu lembro ainda, há muito tempo atrás eu vi essa mensagem com o título O Primeiro Missionário da Bíblia, a partir de Jesus, claro, dos Evangelhos. Eu não vou fazer a pergunta porque
é muita sacanagem essa aqui, perguntar quem é o primeiro missionário, que é pegadinha, vocês vão saber que é pegadinha, mas vamos olhar para eles e você vai ver se você já pensou que esse foi o primeiro missionário da Bíblia. Marcos capítulo 5, e eu vou ler do versículo 1 ao 19, do versículo 1 até o 20, toda a história desse homem que experimentou a diferenciação, o ato de que o encontro com Jesus o livrou de tudo aquilo que o formava daquele jeito, aquele ambiente, aquela maneira que ele foi criado, tudo aquilo que ele passava foi transformado no encontro com Jesus. E Marcos capítulo 5, então, versículo 1 diz assim: eles atravessaram o mar e foram para a região dos Gerazenos. Quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros, e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo com correntes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos, mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros de seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e as colinas. Quando ele viu Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele e gritou em alta voz: que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Rogo-te por Deus que não me atormentes. Pois Jesus lhe tinha dito: saia desse homem, espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? Meu nome é Legião, respondeu ele, porque somos muitos. E implorava Jesus com insistência que não os mandasse sair daquela região. Uma grande manada de porcos estava pastando numa colina próxima. Os demônios imploraram a Jesus: manda-nos para os porcos para que entremos neles. Ele lhes deu permissão, e os espíritos imundos saíram e entraram nos porcos. A manada de cerca de 2.000 porcos atirou-se precipício abaixo, em direção ao mar, e nele se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram esses fatos na cidade e nos campos. E o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Os que estavam presentes contaram ao povo o que acontecera endemoniado, e falaram também sobre os porcos. Então o povo começou a suplicar a Jesus que saísse do território deles. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estivera endemoniado suplicava-lhe que o deixasse ir com ele. Jesus não o permitiu, mas disse: vá para casa, para a sua família, e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele. Todos ficaram admirados. Essa história conta então a história de um homem endemoniado que tem um encontro com Jesus na terra dos Gerazenos. A história conta, e pelo pouco que conta nós já podemos entender que a vida desse homem era uma vida de sofrimento, era uma vida de tormento, era uma vida que na verdade estava aprisionada. Um homem que literalmente era acorrentado e sempre novamente arrebentava aquelas correntes, e era um homem que vivia longe da sociedade, um endemoniado, do qual as pessoas tinham um verdadeiro medo dele, do qual as pessoas fugiam dele, dos quais as pessoas separavam ele, e de fato, aquela legião de demônios que o aprisionava, fazia com que ele não tivesse vida, fazia com que o viver normal dele fosse um viver terrível, fazer com que aquela prisão fosse uma prisão que não somente se caracterizasse nas correntes que tinha, mas na prisão espiritual que ele vivia, na prisão social que o dominava, aonde ele era visto por todos como alguém que não deveria ser valorizado, alguém que ninguém deveria chegar perto, alguém que vivia da pior maneira possível por toda a opressão que a sua vida carregava. Esse homem
tem um encontro com Jesus e a gente vê que nem chega a ser bem um encontro com Jesus, mas é logo Jesus já expulsando os demônios dele, e de uma forma surpreendente o texto diz que aqueles demônios são lançados numa manada de porcos, e aqueles porcos vão ladeira abaixo, onde os criadores de porcos se assustam e todos ficam com medo, que é um suicídio coletivo de porcos, que os demônios estavam sobre ele. Quando eu viajo para Pomerode com o pastor Daniel, ele sempre para ali não sei o nome do lugar, onde vende porcos. Como é o nome do lugar, Daniel? Não vende porcos, vende porco já pronto para ser comido, né? O Daniel sempre para na Frigozinc. Eu fico imaginando a tristeza do Daniel se 2.000 porcos se jogassem no precipício. Mas essa era a situação. Todos se assustaram e a reação natural deles foi: manda Jesus embora dessa cidade. Só que em meio a isso, em meio a esse alvoroço que foi causado pela morte dos porcos, por Jesus encontrar aquele homem que vivia aprisionado, a gente vê um homem diferente. Um homem que estava sentado em sã consciência, de uma maneira que nunca haviam visto ele antes. O texto diz: o homem estava em perfeito juízo e vestido. O homem que era possesso agora era outro homem. O encontro com Jesus permitiu que ele vivesse diferente. E a reação desse homem, a primeira reação dele, o homem que usava da sua boca para ofender, para blasfemar, para acusar o nome de Deus. Ao ter um encontro com Jesus, ele faz somente um pedido, ele diz: deixa eu ir contigo. Deixa eu ir contigo, agora que eu experimentei o que o Senhor faz na minha vida, deixa eu ir contigo. E a resposta de Jesus é: não, você não vai. Fica por aqui e conta o que aconteceu. E começa então a se tornar conhecido o testemunho desse homem. Um homem que teve um encontro com Jesus, experimenta que a sua vida ficou diferente. Um homem que teve um encontro com Jesus consegue experimentar uma verdadeira transformação, uma verdadeira libertação, aonde a sua vida nunca mais é a mesma. O texto diz, no final, todos ficaram admirados. E é muito comum na Bíblia você ver as pessoas que se encontravam verdadeiramente com Jesus, não saíam mais as mesmas. E aqueles que ouviam Jesus se igualavam em uma característica: todos ficavam admirados. Sabe, queridos, as palavras de Jesus não são somente palavras para o nosso entretenimento. São palavras com poder para transformar vidas. Nesse período do Natal, muitas vezes Jesus é lembrado em meio ao entretenimento, em meio à festa, em meio ao consumo. Esse é um discurso tão repetitivo que nós temos, mas nós não podemos esquecer, nem perder de vista o que acontece, de fato, o que nós celebramos e o que nos é oferecido no Natal. Esse Jesus que nasceu é o homem que é o Filho de Deus, que quando você ouvi-lo, ele pode te libertar. Que quando você ouvi-lo, aquilo que te aprisionou a vida inteira, pode ter uma mudança radical. Que quando você ouvi-lo, você vai viver diferente. Que quando você ouvi-lo, a tua vida nunca mais será a mesma. Uma curiosidade sobre essa terra é que somente esse homem havia se encontrado com Jesus. E Jesus disse para ele: vá e anuncie do que aconteceu quando você se encontrou comigo. Quando Jesus retornou a essa cidade, 5.000 homens o esperavam. A partir da boca de um, que usava sua boca para amaldiçoar, que era aprisionado, que vivia nessa prisão espiritual. Quando esse tem um encontro com Jesus, a partir da boca de um, 5 pessoas estão à espera para saber quem é esse Jesus que transforma vidas. Que nesse período, quando nós pensamos existe um Salvador,
Primeiramente nós pensamos, eu quero conhecê-lo para aprender dele. E quando nós nos dispomos a isso, nós sabemos, ele transforma vidas. E quando você for transformado por ele, que você tenha esse mesmo desejo de dizer, Senhor, eu quero que a minha vida não seja só para o meu bem, mas para o bem daqueles que o Senhor colocar no meu caminho. Aquele que abençoa, te transforma num abençoador. Aquele que veio e que nos faz viver diferente, nos convida para, no momento que nós experimentamos a diferença que ele faz, fazer dessa mensagem para a nossa vida. Nós acabamos de cantar, Jesus Cristo mudou o meu viver. Que nesse final de ano, a lembrança, a experiência, a vida de Jesus transforme a tua vida e te faça viver diferente. Amém. Siga a nossa comunidade nas redes sociais para receber conteúdo exclusivo, avisos e eventos. É só procurar Comunidade Apóstolo Pedro no Facebook ou Instagram. Ou acessar o nosso site apostolopedro.com.br.